Fala, meus amigos, beleza? Tudo bem com vocês? Eu queria fazer um vídeo aqui falando sobre o jejum. Eu não tenho certeza que é um tema super importante aí para a nossa vida cristã. Então, na minha experiência pessoal com o jejum, já faz mais de 2 anos, cerca de 2 anos e meio, vamos botar assim, que eu estou jejuando constantemente, né? Com disciplina. Antes eu já havia jejuado uma vez ou outra ali, mas nada muito sério. Sem muito entendimento do que realmente era o jejum. Só que em 2022, no começo do ano de 2022, eu tive uma forte experiência com Deus. E através dessa experiência eu fui despertado a começar a jejuar. E aí de lá pra cá eu tenho jejuado toda semana e tenho colhido os frutos, né, dessa prática que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui hoje. Primeiramente, para eu começar a jejuar, eu tive que quebrar um paradigma que eu tinha a respeito do jejum, que era de como jejuar, quando jejuar, por que jejuar. Essas coisas eu não tinha muito claro na minha cabeça. Por não ter muito claro na minha cabeça, eu não jejuava e não me importava muito com essa prática. Até que, quando eu fui despertado, né, para isso, em 2022, eu comecei a querer saber mais sobre o que se tratava o jejum. E aí nessa, eu acabei descobrindo, não sei se foi uma pregação, não sei se foi um livro, mas enfim, eu descobri que John Wesley, ele tinha como uma regra, né, que todos os seus discípulos tinham que jejuar 2 vezes por semana. E quando eu escutei isso, virou uma chave na minha cabeça. Porque antes eu achava que, cara, eu tinha que jejuar por causa de um motivo, em prol de alguma coisa específica, né? Tinha que ser quase como se fosse um evento na vida do cristão, né, jejuar. Mas quando eu vi, né, essa história dos discípulos de John Wesley, que eu espero que seja verdade, porque senão eu fui esperado por uma história que nem é verdade, eu percebi que não precisa ser assim, que tem que ser uma disciplina, uma prática, assim como qualquer outra das disciplinas espirituais que a gente tem. Assim como eu tenho como prática ler a Bíblia todos os dias, ter um momento de oração todos os dias, ir para a igreja semanalmente, eu vou ter a prática do jejum. Então isso tirou uma mística que eu tinha a respeito do jejum. Eu falei, cara, é muito mais fácil, é muito mais simples, né, começar essa prática do que eu imaginava. Aí eu simplesmente coloquei, cara, 2 dias na semana, dia tal e dia tal, eu vou jejuar. E pronto, comecei essa prática. E eu acho que tem que ser assim. A gente não tem que ficar assim, nossa, quando jejuar? Será que tem que ser um evento específico? Quando a lua estiver alinhada com o sol? Quando um anjo vier falar comigo? Não, simplesmente decida. Tal dia eu vou jejuar, de tal hora até tal hora, eu vou pular tal e tal refeição. Pronto, comece. É muito mais prático do que parece. E isso foi muito importante para mim, porque antes eu criava essa mitologia em torno do jejum, eu descobri que era simplesmente escolher e começar. E isso foi muito bom para mim. Agora, a segunda coisa que foi importante para mim foi descobrir que falar sobre jejum não precisa ser um tabu. Por quê? Porque, já era 2022, fazia cerca de 4 anos que eu já era convertido. E eu nunca tinha escutado ninguém falar sobre jejum. Ninguém tinha me instruído a respeito de como jejuar, por que jejuar, ou quando jejuar. E depois de 4 anos indo para a igreja, frequentando, servindo, praticamente diariamente, né? Foi uma fase muito intensa ali que eu estive na igreja. E eu não sabia nada sobre o assunto. E por que eu não sabia nada sobre o assunto? Porque ninguém se falava. E conforme eu fui entendendo isso, eu percebi que existe meio que esse tabu na igreja de que não se pode falar de jejum. Porque a gente entende que se falar de jejum, eu vou estar sendo desumilde, eu vou estar querendo ser superior, né? Então que o jejum tem que ser algo que tem que ser feito escondido, ninguém pode saber, eu não posso falar para os outros, senão isso é um pecado, senão isso é soberba. E na verdade não. A Bíblia, em nenhum momento ela diz que é para a gente não falar sobre o jejum. Agora, sim, a Bíblia nos instrui a gente não ficar forçando a barra no jejum, no sentido de eu vou ficar aqui fazendo cara de tadinho para todo mundo ver que eu estou jejuando, eu vou sair espalhando para todo mundo que eu estou jejuando, para o pessoal ver como eu sou bom, como eu sou superior. Não,
Isso sim, a Bíblia condena, mas falar sobre jejum tem que ser falado. Afinal, como as pessoas vão conhecer essa prática se não se fala sobre essa prática? E na Bíblia isso é claro. Como os discípulos de Jesus jejuavam se o próprio Jesus não tivesse instruído eles a jejuarem? E por assim por diante. Como que essa prática, que é uma prática tão antiga, desde antes de Jesus, chega aqui até hoje, ainda tem pessoas que jejuam hoje? É óbvio, porque ela foi passada de geração em geração. Pessoas foram falando, comentando sobre o assunto, ensinando umas às outras sobre o assunto. E isso foi passado. Eu acredito que é justamente por isso que essa prática hoje em dia é tão incomum. Porque se fala muito pouco sobre isso. São poucas pessoas que você fala assim, cara, estou com a dúvida a respeito do jejum. Com quem que eu vou procurar? Aonde eu vou procurar? A gente não tem muitas referências perto, né? É um ou outro assim na internet que fala. Então a gente tem que tornar essa prática mais comentada entre os cristãos para que ela seja forte novamente, assim como a oração, assim como a leitura da palavra. O jejum tem que fazer parte do cotidiano de todo o cristão. E agora, antes de finalmente falar do que eu aprendi durante esses 2 anos de jejum, falar a respeito de algumas coisas. Primeiramente, questão da saúde. Cara, se você se sente fraco, se a sua pressão cai, sei lá, alguma coisa acontece nesse sentido quando você está com fome, né, quando você não está alimentado, eu recomendo fortemente que você procure um médico antes de fazer o jejum para ele te instruir devidamente como você deve fazer esse jejum, né? De maneira nenhuma, o jejum é para acabar com a sua saúde. Pelo contrário, o jejum ele faz até bem para a sua saúde. Então, além de você melhorar espiritualmente, você vai melhorar fisicamente. Então, se você tem alguma restrição, alguma parada nesse sentido, procure um profissional antes de fazer. Outra coisa também, caso você queira se aprofundar em jejuns mais longos, de 7 dias, 14 dias, 21 dias, sei lá quantos dias, mesma coisa, procura a instrução de um profissional, porque são situações que o nosso corpo não está acostumado, né, a ficar sem comer por tanto tempo, então você deve estar devidamente orientado para fazer essa prática de uma forma saudável, sem ser prejudicial para sua saúde. Isso foi também meio que outro tabu, né, de achar que não comer é ruim para a saúde. Não necessariamente. Se você estiver fazendo da forma certa, vai ser bom para a sua saúde também. Inclusive, tem muitas pessoas que não são cristãs, não acreditam em Deus e que praticam o jejum como uma forma de melhorar a sua saúde. Então, tem vários benefícios no jejum. Mas, enfim, isso é outra coisa que eu não tenho nem propriedade para falar. Agora, a outra coisa é a respeito de pessoa que fala: Jean, eu não vou jejuar, eu já ouvi isso. Eu não vou jejuar porque eu fico com muita raiva quando eu tô com fome. Eu fico muito mal-humorado quando eu tô com fome. Eu fico muito explosivo quando eu tô com fome. Tá? Não é só você. Qualquer pessoa, quando está com fome, fica mais irritado, fica mais bravo, fica mais estressado. Porque você tá com fome, seu corpo tá tendo reações ali com isso. Isso não é desculpa para você não jejuar. Pelo contrário, é desculpa para você jejuar. Se a comida está afetando todo o seu corpo, quando você ficar tão estressado, tão bravo, tão irritado, é bom que você jejue para você começar a desapegar um pouco dela. Porque o jejum está justamente para enfraquecer nossa carne. Então nossa carne vai sentir, nossa carne vai reclamar, nossa carne vai gritar. E você tem que estar preparado para essas coisas. Inclusive, colocar isso no próprio jejum. E tipo, Deus, me ajuda a me controlar. Me ajuda a não deixar que eu fique tão irritado, tão estressado. Me ajuda a conter minha carne. E coloque-se no jejum e vai pra cima. Ficar irritado, ficar mal-humorado, ficar com fome, essas são as reações óbvias do jejum. Então, se você sentir isso, amém. Continue assim, que você vai superar isso conforme você for praticando com a ajuda do Espírito Santo. Amém. Então, vamos lá. O que eu aprendi nesses mais de 2 anos que eu estou fazendo jejum? Primeiramente, o porquê jejuar. Muitas pessoas não entendem exatamente para que você tem que jejuar. Elas acham que você tem que jejuar para Deus olhar para você de uma forma diferente. Você assim, poxa, meu filho está pedindo alguma coisa, olha lá, ele tá jejuando, acho que eu vou ajudar ele. Quando a gente estivesse convencendo a Deus a nos fazer algo só por causa que a gente está jejuando.
Não, isso não existe. Da mesma forma que não existe também, tipo, vou jejuar para ter uma resposta. Sabe? Eu não acredito muito nisso. Ah, Jean, mas já teve uma situação que eu estava jejuando e tive uma resposta de Deus. Sim, eu também. Mas é porque quando estamos jejuando, a gente está mais sensível à voz do Espírito Santo. E uma vez mais sensível à voz do Espírito Santo, a gente escuta a resposta de Deus com mais facilidade. Mas não quer dizer que necessariamente o jejum é para você ficar ouvindo as respostas de tudo que você precisa na sua vida. Não, o jejum é por outra coisa. Para que é o jejum? Duas coisas. Primeiramente, para enfraquecer a sua carne. Segundamente, para se aproximar de Deus. Então é como se fossem duas coisas que estão interligadas. Uma é enfraquecer a sua carne, outra é fortalecer o seu espírito. Por quê? Porque hoje, na verdade, não só hoje, né? Desde sempre, o ser humano, desde quando ele pecou e se afastou de Deus, ele vive muito voltado para o seu próprio ego, para satisfazer o seu próprio ventre. Essa metáfora do ventre, ela é muito propícia para o assunto jejum. Porque quando a pessoa fala de satisfazer o seu próprio ventre, ela está falando de uma pessoa satisfazer suas próprias vontades, uma pessoa satisfazer os seus próprios desejos, uma pessoa satisfazer os seus próprios egoísmos assim, dentro dela mesma. E justamente por causa disso que ele usa o ventre. Porque o ventre é aquilo que está dentro da gente, né? Aquilo da onde emanam os nossos desejos. E justamente por causa disso que o jejum é tão poderoso. Porque o jejum, quando você corta a comida, que é aquilo que alimenta a tua carne, é como se fisicamente você estivesse simplesmente parando de comer. Mas espiritualmente é como se você estivesse cortando a parada que alimenta a tua carne, que alimenta os teus desejos, que alimenta o teu ego. Então, espiritualmente falando, o jejum é quase como uma rebelião no mundo espiritual, falando de, todo mundo aqui vive para satisfazer suas próprias vontades, mas eu não vivo para satisfazer minhas próprias vontades, eu vivo para satisfazer as vontades do meu Senhor. E como prova disso, eu vou tirar aquilo que mais fortalece a minha carne e que mais eu simplesmente satisfazer os desejos, os prazeres de si mesmo, que é o alimento. Então, fisicamente parece algo simples, parar de comer, mas espiritualmente o jejum tem vários impactos. E uma vez com a sua carne enfraquecida, o que você deve fazer? Você deve pegar o celular e ficar o dia todo no TikTok? Não. Você deve botar um filme e falar, já que você não fazer, eu vou ficar aqui maratonando um filme, maratonando uma série Netflix? Não. O que você deve fazer? Você deve buscar o Senhor. Por isso que as pessoas falam que o jejum sozinho não funciona. É o jejum sempre acompanhado de leitura da palavra e oração. Por quê? Porque você justamente aproveita essa brecha onde a sua carne está mais fraca e o seu espírito está mais forte para ir buscar a Deus. E você vai estar mais sensível ao Espírito Santo. Mas, atenção, eu não estou querendo dizer que toda vez que você estiver fazendo jejum, você vai ouvir a voz de Deus, ou você vai ter uma experiência sobrenatural, ou os céus vão abrir. Não. Eu estou dizendo que você vai estar mais sensível. Então você vai estar sendo alimentado, como você se sente direto na fonte, com mais facilidade, sem restrições, sem pedras no caminho. E por isso é melhor que você não tenha distrações em voltar fazendo o jejum. Você está totalmente focado em receber de Deus e se aproximar de Deus. E aí que tá. Você não está jejuando por interesse. Você não está jejuando para Deus te dar uma resposta, ou para Deus responder a sua oração, ou para Deus fazer um milagre na sua vida. Não. Você está jejuando para se aproximar de Deus, por amor a Deus, do mesmo jeito que você lê a Bíblia, para se aproximar de Deus, do mesmo jeito que você ora, para se aproximar de Deus. E o jejum caminha nesse mesmo sentido. Você está jejuando para se aproximar de Deus e para conhecer mais profundamente o seu Senhor. Não tem segundas intenções nisso, não tem outros interesses nisso. É claro que eventualmente você vai receber uma resposta, é claro que eventualmente pode acontecer um milagre, é claro que eventualmente pode acontecer uma coisa sobrenatural, mas não é como se você estivesse jejuando para isso. O jejum é uma consequência disso, porque conforme você vai se tornando mais íntimo do Senhor, você vai
percebendo essas coisas acontecendo na sua vida. E depois de 2 anos de jejum, eu posso afirmar que eu estou muito mais sensível ao Espírito Santo que quando não jejuava. Por quê? Porque agora, quando, sei lá, eu estou jejuando, eu estou com fome, obviamente, eu fico estressado ou irritado. No começo, eu me irritava com as pessoas. Hoje em dia não. Quando eu começo a ficar irritado, eu já sei automaticamente que aquilo é por causa que eu estou com fome. E automaticamente o Espírito Santo já me constrange. Ei, lembra por que você está fazendo isso? Lembra que você está jejuando para mim? E aí, eu consigo controlar minha carne, controlar os meus ímpetos, não me estressar e continuar na mesma vibe. Até porque vai acontecer momentos em que você vai estar jejuando e você vai ter que sair para resolver alguma coisa. Talvez você vai ter que ir para o trabalho, talvez você vai ter que ir para a academia, talvez você vai ter que ir para a igreja e você vai ter contato com outras pessoas. E aí você vai, com o tempo, aprendendo a controlar os seus ímpetos e a responder sempre pelo seu espírito e não pela sua carne. E você vai deixando que a carne te controle. Uma coisa que eu percebo muito é justamente isso, de que à medida que eu vou jejuando intencionalmente para me aproximar de Deus, para estar mais perto dele, eu vou me tornando mais forte para controlar os desejos da carne. Mesmo depois que o meu jejum já acaba, eu volto a me alimentar. Por quê? Porque o jejum ele fortalece o seu espírito. E aí mesmo quando você volta a comer, o seu espírito está mais fortalecido. E se o seu espírito está mais fortalecido, cara, você está mais forte para encarar o pecado, para dizer não para o pecado. Você está mais propenso a ser mais parecido com Jesus. Você está mais propenso a ouvir o Espírito Santo falando com você. Você está mais propenso a ser usado para pregar o Evangelho. Então o jejum é bom. É claro que é ruim no sentido de você estar passando por um desconforto de estar com fome, mas espiritualmente os retornos são infinitos. Uma coisa que eu tenho treinado com uma coisa pessoal minha, como eu falei, desses mais de 2 anos que eu estou jejuando, é de realmente se tornar intencional com o jejum. Porque muitas vezes simplesmente chega no dia, sei lá, segunda-feira, o dia que eu tenho que jejuar. Aí chega segunda-feira, eu simplesmente não como e continuo vivendo minha vida normalmente, como se não tivesse acontecido, só passando fome. E acabou que isso foi um dia desperdiçado, um dia que eu simplesmente só passei fome. Por quê? Porque pelo costume, talvez, de estar tanto tempo jejuando em tal dia, quando chega o dia eu simplesmente, hoje eu não vou comer e pronto. Mas não. Tem que sempre ser intencional de falar, cara, eu não estou comendo por um motivo. E aí lembrar, eu tenho que estar meditando no Senhor, eu tenho que estar voltando a minha mente para o Senhor, eu tenho que estar orando na minha mente, eu tenho que estar, sabe, sempre que possível, em vez de mexer no celular, em vez de ver TV, em vez de fazer qualquer outra coisa, cara, deixa eu pegar a Bíblia, deixa eu ler um versículo, deixa eu colocar um louvor, deixa eu me conectar. E eu acho que essa é a parte mais difícil do jejum, de você, conforme o tempo vai passando, você se lembrar que você está jejuando, né? Que você não está simplesmente passando fome, não, você está fazendo algo para Deus. E se é para Deus, tem que ser bem feito, tem que ser com intencionalidade. Mas no geral, é isso que eu aprendi com o jejum. Já fazem uns 2 anos, um pouquinho, que eu tenho jejuado toda semana praticamente, em poucas semanas eu não jejuei. Isso tem me feito muito bem espiritualmente. É realmente uma prática que eu recomendo e que eu me coloco de verdade à disposição para tirar dúvidas, para conversar sobre o assunto. Não que eu seja um especialista, não que eu seja um expert, mas estou disposto a quebrar esse tabu de não poder falar sobre o jejum e pelo menos, sabe, contar mais, com mais detalhes sobre a minha experiência, de como eu faço para aqueles que estão interessados, para aqueles que querem começar nessa prática também. Então, valeu, espero que tenha inspirado e tamo junto, bora jejuar, que é importante demais. Valeu.